Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do IntegraCast. Eu sou o Pedro Caetano, eu sou naturopata e trabalho pelo Doutor Integra. E hoje a gente está com a doutora Daniele Serra. Ela é pediatra parental com abordagem integrativa, médica integrativa, designer de vivências e gestora de projetos e, atualmente, atua na equipe de corpo clínico e qualidade do Doutor Integra, sendo a responsável pela integração multidisciplinar. Bom, para a gente começar, quero saber como é que você chega, Dani, como que você está se sentindo. Ai, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu chego feliz, chego honrada por estar ocupando esse espaço dentro do Doutor Integra e chego grata, porque eu me sinto muito abençoada por toda a minha vida, pela minha caminhada, pela minha jornada até aqui. Então, eu chego feliz e se embora. Legal, ótimo. Bom, acho que para a gente começar, muitas vezes a gente tem essa biografia técnica, né, de um médico e a gente fala os títulos, as faculdades, mas a gente deixa muito de falar sobre quem é a pessoa de fato no íntimo, assim, e acaba que o íntimo, o lado pessoal da pessoa determina muito sobre a prática clínica dela dentro da área da saúde, né? E aí, se você pudesse se despir um pouco do jaleco agora e se definir um pouquinho, assim, para quem está assistindo, quem que é a Dani, como pessoa, quais são os princípios, aquilo que você acredita, aquilo que te guia e move o seu trabalho, assim, hoje em dia. Eu amo falar, porque é uma jornada de autoconhecimento, de despertares ao longo desses 23 anos de medicina e que diz muito respeito da minha prática. Então, a gente tem uma formação, né? A gente tem aí uma formação que vai dando títulos e a gente vai se confundindo muitas vezes com eles, né? Eu sou médica, eu sou terapeuta, eu sou. Na verdade, o eu sou não tem uma denominação, o eu sou está aqui, né? É a essência daquilo que a gente é e quando a gente transporta para fora, qualquer que seja a profissão ou o título que nos foi dado, é isso que reflete. Então, a minha jornada, né, de vida traz muito esse descoberto, esse caminhar em que a gente vai caminhando como todo mundo, né? A gente vai ali herdando todas as heranças dos nossos ancestrais, todas as heranças e, né, culturas familiares, culturas sociais da onde a gente está inserido. Em alguns momentos, eu, falando de mim, me perdi um pouquinho de mim mesma. E aí fui atingindo tudo aquilo que me disseram que era, né? Casa, carro, viagem, relacionamentos e a tal felicidade ou aquela tal satisfação não chegava junto, né? Então chegou um tempo na minha vida em que foi assim um breakdown em todas as áreas. E eu acho que o que me sustentou foi muito a minha fé, né? Eu tenho uma formação religiosa uma base religiosa muito forte na minha família. Então eu sou cristã. E aí isso foi o que me deu força para continuar, porque eu sabia em quem me apoiar, tanto na minha família quanto em Deus. Mas também foi esse lugar de me permitir expandir um pouco mais, de entender a espiritualidade de uma maneira mais aberta e não numa religião de quatro paredes em que a gente fica ali, né, muitas vezes. Então, foi nesse Uhum. descobrir, nesse momento de quebra, né, desse momento de disrupção, que eu entendi, né, que a espiritualidade era um pouco maior e consegui ali através de muitas práticas, e aí eu digo integrativa, nesse lugar que integra corpo, mente e espírito, né? E o primeiro passo foi uma alimentação, o segundo foi yoga, que trouxe e abriu essa parte védica na minha vida, né? Mesmo que lá atrás, na minha adolescência, eu já tivesse tido contato com o Vedanta, mas, né, não podia, proibido, pecado, então acabou que isso se afastou um pouco. E aí veio o Vedanta e nesse universo não tem como não ver o Ayurveda. E aí, Sim. quando eu li o Ayurveda, eu falei assim, gente, tá escrito há 5 mil anos atrás, por que ninguém me contou isso antes, né? Então, veio Uhum. esse lugar que eu cheguei no Ayurveda, foi muito né, dessa autocura, que eu já estava nesse caminho dentro da medicina moderna integrativa, de estilo de vida, ortomolecular, quântica. Então, eu já estava nesse universo integrativo, já estava Tá. construindo a minha própria cura. Quando eu olhei para o Ayurveda, a gente já está tudo escrito, como assim? Ninguém me Aham. ensinou isso antes. Então, aí eu cheguei no Ayurveda e aí estou imersa, né? Estou dentro do Vidyalaya, sou aluna da formação do Vidyalaya, do Vida Veda. Estou no quarto ano, né? No penúltimo ano, já no terceiro Ah, nível. acabando já. Já. E tem sido uma jornada linda, porque é uma maneira de olhar um sistema, né, de medicina Uhum. diferente.
né? De olhar a fisiologia do corpo de uma outra forma, né? Não é melhor ou pior, é integrar, né? Inclusive esteve na Índia, né, recentemente. Aí é uma jornada. Tá, depois a gente pode falar sobre isso, se você quiser. É uma vida vivida em 4 meses, então a gente Tá. pode chegar lá também. E aí eu tô Beleza. aqui, né? Esse é o meu caminho da jornada integrativa, assim, e é quem eu sou, é quem eu tenho me descoberto um pouco mais e tem sido muito interessante, né? Esse caminho de volta para a gente mesmo. Sim. Para a gente voltar um pouquinho no passado, assim, para entender sua trajetória, de onde surgiu o desejo, né, de você para ir para a área da saúde no início, assim, na medicina? Teve algum acontecimento, alguma coisa importante na sua vida que te levou para esse caminho? Ou, enfim. Minha mãe disse que eu sempre brinquei de médica desde quando eu não tinha, nem andava. Então, não foi bem uma escolha, né? Eu sempre soube que eu ia fazer medicina, então eu não tive indecisões, que curso que eu faço ou o que eu quero fazer. Eu lembro que eu gostei de engenharia química, porque um pai de uma amiguinha minha trabalhava na Petrobras, e aquilo me encantou, enfim. Mas foi a única coisa, assim, que eu olhei, gostei, e falei assim, mas nunca tive dúvida, né? Então, assim, todas as minhas provas de vestibular foram para medicina, não tive grandes dificuldades assim de saber o que eu queria. Quando eu estava fazendo medicina, eu já sabia que eu queria fazer pediatria, eu amava criança. Tá. E aí, depois da pediatria, eu já sabia que eu queria fazer nefro. Enfim, a minha vida tem esse lugar de descobrimento e as coisas vão muito claramente surgindo, assim, sabe? Assim foi o Ayurveda, eu não estava procurando, veio. Então, a medicina nasceu comigo, assim, eu vim nesse lugar de servir como médica mesmo, não sei, nunca tive dúvidas, assim, mesmo nessa minha jornada de autodescoberta, que às vezes a gente fica, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Como é que eu faço diferente? Sempre tem esse lugar do cuidado próximo, nesse lugar da responsabilidade de saúde mesmo. Então, durante a graduação, você já pensava em fazer pediatria, é isso? Não Sim, teve nenhum conflito que você teve durante o curso que falou, eu acho que eu vou seguir por aqui porque isso faz mais sentido para mim, mas já de cara você já sabia disso. sempre. Eu sempre fui aquela que não gostava de brincar com a criança, mas gostava de pôr para dormir quando tá chorando, você queria parar de chorar, trocar a fraldinha, dar um Sei. banho. Então, eu sempre fui dessas do cuidado, assim, de todas as crianças da família, assim, não era aquela que ficava muito de brincando, rindo com a Sim. criança quando eu tava bem, eu era aquela que chorou, eu ia lá, pegava a criança, tentava fazer chorar, ou não tava conseguindo dormir, aí eu ia aquela que ficava lá e ficava horas para um lado e para o outro dentro da casa para tentar fazer dormir. Então, eu sempre fui esse lugar de mais cuidado, assim. Criança Sim. sempre me brilhou os olhos, assim. Eu amo criança. Então, não tem como, né? Todo mundo, se vê uma criança brincando, a gente, né, abre um Exatamente. sorriso. Então, é uma essência muito, muito linda. Então, nunca tive conflitos, assim, do que fazer dentro do curso de medicina. Sim. E teve algum ponto de virada que te fez ir de encontro à medicina integrativa? Ou também entrou dentro da pediatria, você já tinha esse olhar assim mais integrativo para esses processos de saúde, enfim, considerando o contexto em que cada pessoa está inserido, né, e tendo esse olhar realmente em saúde. Não foi, Pedro. Eu fiz uma formação clássica de médico moderno, né, que Tá. ensina a gente a fazer diagnóstico e tratamento, né, que olha sempre para a doença, em que o médico é para quando a pessoa está doente, quando a criança não está bem. Então, eu tive a formação bem clássica mesmo, e eu tive essa jornada dentro da pediatria por longos anos, assim. Então, assim, sem esse olhar que aborda. Eu sempre fui um ser que estava sempre conectando as emoções, isso sempre estava integrado à minha prática. Eu tinha esse entendimento do quanto é importante, né, aquela família estar saudável para cuidar da criança, mas nunca no olhar amplo, né, de como tá essa saúde, né, mental dessa criança, como ela se relaciona na escola. Não tinha esse olhar integrativo de olhar para outras formas de tratamento, se não os remédios sintéticos da prateleira das farmácias, se não aquilo que o representante te traz, você estuda. Então, eu tinha um olhar bem, bem moderno mesmo, sabe? E esse olhar do integrativa veio muito com as minhas doenças em si, né? Quando eu adoeci fisicamente, mentalmente,
que eu fui buscar outras opções. E aí essas outras opções apareceram muito desse modo também. Um dia eu estava ali, né, era no meio da madrugada, devia ser 1, 2 da manhã. E sabe quando você acorda? Eu tinha insônia, enfim, eu era polimedicada, eu tinha assim médico, eu tinha anestesiologista para cuidar das minhas dores, porque era uma dor, fibromialgia, enfim, muitos diagnósticos. E aí eu sentei na beira da cama, abri o computador e eu tinha 7 passos para uma alimentação saudável. E comprei aquele curso e comecei a fazer. E dentro desses 7 passos, né, o primeiro era alimentação, orientação, o segundo era yoga, tinha silêncio, que era prática de meditação, e foi o que abriu para mim esse meu olhar para outras formas de cura. Que né? incrível. Então, E você leva isso até hoje? sem dúvida, e mais, e mais. E traz muito esse olhar, né? O integrativo. Muitas vezes as pessoas perguntam por eu ser médica moderna. Mas a Ayurveda, Daniele, não tem trabalho nenhum, não tem evidência científica, não tem... Sim, evidência científica tem, porque a gente já tem vários trabalhos aí publicados, mas a questão, né, assim, o que a evidência tira aquilo que é feito há muitos anos, né? Tipo assim, qual é a evidência física, né, científica da minha avó dar aquele chazinho que resolvia as minhas cólicas menstruais? Não tem estudo daquele chá, mas não quer dizer que isso invalida a ação daquele chá, né? Assim, e assim, orar, eu sou uma pessoa de fé, então assim, eu sei que aquilo me colocou no lugar e abriu as portas para mim. Né? E hoje em dia tem os estudos científicos que mostram, né, a importância de ter fé, a importância de acreditar, a importância, né? Então, é lindo ver, né? Porque esse lugar que traz para a gente, quando a gente vivencia, né? Quando a gente tem nossa experiência, então acaba que isso facilita, porque a gente tem uma compreensão de um lugar que eu sei, né? Não é alguém que me contou, é um lugar de que eu sei. Sim. E dessa forma que apareceu e dessa forma que eu tenho estudado, eu falei assim, eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que levar isso para os meus pacientes, né? Claro. Então, é um lugar que eu vejo as mães nesse lugar. Como é que eu crio um filho se aquela mãe não está saudável, se aquele pai está sobrecarregado? Então, nasceu desse lugar, assim, de como levar isso para a minha prática. Não foi estudado na faculdade, foi estudado na escola da vida. E hoje em dia eu sinto a responsabilidade de estar multiplicando esse conhecimento entre os meus colegas, sabe? Porque não é que a gente não quer fazer, é porque a gente não sabe, não foi ensinado, né? Então, a gente precisa cada vez mais levar essa voz, levar esse lugar de que é preciso que os colegas tenham isso dentro da faculdade, sabe? Não é um conhecimento que não dá mais para ficar guardado. No mundo de hoje, nos dias de hoje, né? Tá demorando demais, né? Assim, então, eu tô nesse lugar de replicar e levar e ser um pouco dessa porta-voz de que é medicina, de que é um sistema científico que a gente tem como usar isso com os nossos pacientes. Sim, é isso que você traz, né, de você tinha certos diagnósticos, você tinha algumas doenças, né, ou desequilíbrios, e você passou a olhar para eles a partir desse viés em saúde e testar na sua própria vida, né, experienciar como aplicando esses conhecimentos dentro da sua vida. E isso realmente faz muita diferença, né, quando a gente para além da teoria, a gente de fato coloca e insere isso na nossa rotina, né? Torna isso um ritual diário e constante, né? Porque a gente vai ter muito mais embasamento para poder levar isso para o paciente, né? Pela nossa própria experiência e da forma que a gente recebeu e percebeu aquilo, né? Aquela prática ou aquela ferramenta, né? E eu acho isso muito lindo da Ayurveda, e eu acho que de modo geral eu colocaria até a perspectiva da medicina integrativa aí, né? Nesse lugar de começar muito desse ponto de vista da nossa própria relação, né, com aquilo que a gente está pensando, que a gente está estudando e pesquisando sobre, né. É Eu legal também. queria... Pode falar, pode falar. Desculpa te cortar, mas Não, nada. você estava falando de saúde, de doença. Quando eu encontrei o meu caminho de cura pela medicina, né? Então, assim, foi uma coisa que eu experienciei e que eu vi sair daquilo. Eu tomava 7 medicações diárias de uso contínuo e, de repente, tomo nenhuma. Não é só desse lugar de curar, mas tem um lugar da própria saúde. Então, assim, igual eu falei lá atrás, assim, a gente tem essa ideia de que médico é para quando a gente está doente. Não,
médico é para trazer uma vitalidade, é para a gente trazer o melhor que a gente pode de funcionamento do nosso organismo, uma clareza, né? Então, assim, é entender que a gente, dentro da medicina, não tá para tratar só doença. A gente tá para trazer o melhor, a melhor potência, a maior vitalidade. Então, assim, a minha disposição para acordar, não ter sono depois do almoço, esse estado de animação, de felicidade, de contentamento, de olhar a realidade de um outro lugar, de lidar com um lugar de sofrimento, de tristeza, de como, né, a gente ultrapassa os obstáculos. Medicina é isso, saúde é muito mais do que as doenças orgânicas, né? Então, assim, experienciar esse estado de bem-estar, experienciar esse estado de vitalidade, é algo que a gente tem que levar como médico também. Tá tudo bem? Não tá doente? Não tá com gripe? Não tá com o nariz escorrendo? Ótimo! Então, vamos trabalhar para essa criança ter uma energia, ter uma vitalidade, né? Ter uma sensação de bem-estar e de maior potência dentro de si. Então, acho que a gente tem que recuperar esse olhar dentro da medicina também, e que a medicina integrativa... Aí eu diria que o Ayurveda me trouxe esse conceito, né, de bem-estar, de que saúde é estar feliz, de que saúde é entender que a gente pode, né, viver os 100 anos, né, a gente se cuidar para ter uma vida dessa minha vitalidade aqui com quase 50 anos, para eu ter nos 100. Então, é esse lugar de que não é só doença. A gente, médico, não está aqui para cuidar só de quem está doente, a gente está aqui para te dar, né, as ferramentas para você ser cada vez mais... um ser vivo feliz, vital, né? Qualidade de Sim. vida, enfim. E ter essa independência, né? Isso é uma coisa que todos os episódios aqui a gente acaba chegando, né? De ter essa autonomia, né? Sobre o próprio processo de vida, né? De saúde, né? Que a gente possa oferecer esse olhar, mas que isso seja... a pessoa adote isso para a vida dela, né? Para que ela comece a se perceber no dia a dia dela e tenha essa capacidade de percepção, né, e de observação sobre si mesmo, né? Então, eu acho isso muito lindo. A pergunta que eu ia fazer antes para quem está assistindo, e até para mim também, eu gostaria de tirar essa dúvida com você, o que muda na prática quando um pediatra adota o termo pediatria parental? Existe diferença entre um pediatra e um pediatra parental? Existe. Eu acho que o que é mais importante quando eu coloco essa palavra parental, parental é aquela pessoa que é responsável pelo cuidado da criança, né? Pode ser o pai e a mãe, mas pode ser a avó, a professora da escola, a pessoa que cuida da casa e fica com a criança no intervalo que chega da escola e os pais ainda não chegaram. Então, são as pessoas em que estão naquele entorno da criança e que têm uma responsabilidade sobre a saúde da criança. Então, trazer esse termo dentro da pediatria, o que eu mais desejo é que os pais entendam que quando procuram um médico para cuidar do seu filho, eles estão procurando um médico para cuidar da saúde da família, daquele entorno, daquele ambiente em que a criança está inserida. A gente tem que resgatar um pouco aquele entendimento de que nós somos responsáveis por aquela criança e a saúde daquela criança se diz respeito de como eu estou cuidando da minha saúde, de como eu chego em casa, de como eu estou lidando com os meus problemas dentro de casa, fora de casa. Entender que a minha responsabilidade não é buscar só da escola, mas é tentar, mesmo quando não tem nada na agenda, não tem nenhuma mensagem da escola, como é que meu filho está, como é que tá as relações dos meus filhos, né? Ele brinca, ele não brinca, tem alguma coisa que você nota que às vezes é diferente, que te chama atenção, e não de coisa ruim. Às vezes é uma habilidade que aquela criança tem, é um desenho que ela tem uma profundidade, um 3D na hora que desenha. Aquilo é uma habilidade. A gente tem que entender naquilo que os nossos filhos são mais, né, têm uma habilidade maior, não as deficiências. A gente se conecta muito no que faz errado. A gente tem que entender que nós, responsáveis da criança, a gente tem que estar sendo um espelho. Aquela criança está crescendo e aprendendo de acordo com o que a gente está, não só falando e verbalizando, mas de como a gente está, né, cuidando da nossa própria saúde, dos nossos próprios, né, das nossas próprias relações. Então, o pediatra parental é trazer esse convite de quando vai passar em consulta comigo, eu vou perguntar de você, pai, de você, mãe, né? Eu quero saber como está o seu sono, como é que está, né, a sua relação, qual é o que brilha seus olhos, qual é o seu objetivo de vida, né? Então, assim, entender que quando eu estou ali cuidando da criança, muitas vezes a criança é o central, mas é você talvez que está sendo consultado,
né? Então, trazer esse olhar e essa abertura de que quando você está numa sala com um pediatra, você se sentir confortável de compartilhar também as suas questões, né? Não só físicas, mas emocionais, espirituais, para a gente conseguir, né, trazer essa criança para um lugar de saúde real. A gente está no mundo doente, Pedro. A sociedade está doente, né? Então, se a gente olha ao nosso redor, está todo mundo tratando a ansiedade como algo rotineiro, normal, né? Tratando aquele lugar de que vamos tomar, então, uma medicação para a gente conseguir, né, superar uma dificuldade. Vamos ali no psiquiatra conversar. E não está errado isso. A gente, às vezes, precisa de ajuda. Mas quando a gente usa essa ajuda, como é que eu posso eu mesma ir buscando um caminho de autocura enquanto isso aqui está me ajudando e daqui a pouco eu vou abrir mão disso, né? Então, e as crianças estão crescendo nesse modelo, né? Crescendo nesse modelo que não é só quem educa quem está ali, a internet educa as crianças também, a internet mostra o tipo de comportamento que elas devem ter. Então, sim, a gente precisa recuperar esse lugar de protagonismo dentro de casa, de que é nossa responsabilidade, que a saúde da criança envolve muito mais do que só ela. Sim, eu lembrei enquanto você falava que eu tenho um professor da pós-graduação que eu faço, de medicina chinesa, e ele fala que crianças até aproximadamente 7 anos, a gente não trata a criança, a gente trata os pais, né? Não sei se isso vai de encontro com o que você pensa. Isso é uma filosofia, né, que a gente tem os setênios, né? Então, os primeiros 7 anos ali, a criança não tem ainda nenhuma personalidade, não é nem dela ainda, e sim dos pais, sem dúvida. Sim, e você percebe que os próprios desequilíbrios dos pais, até num nível biológico, eles afetam diretamente a criança, em termos de saúde no geral? Sem dúvida, né? Então, assim, se a gente for colocar desde o conceito, desde quando a gente nasce, o leite materno é para aquela criança. Né? Então, assim, a sabedoria do corpo humano é tão incrível que ela provê no leite uma criança que está doente, uma criança que está com deficiências. Ela provê e no leite daquela mãe, para aquela criança, tem mais daquilo que ela precisa. Né? Então, assim, a biologia do corpo materno já faz isso pelo seu próprio filho, através do aleitamento materno. Dificilmente uma criança que tem deficiência de ferro, o pai e a mãe não têm. Sim. Né? Então, assim, dificilmente uma criança que tem deficiência, né, nutricional, os pais não vão ter. Porque a criança, habitualmente, está ali inserido num contexto do que a criança, que a mãe come, o pai come, ela come. Para onde o pai e a mãe levam ela para comer, ela vai comer. Né? E muitas vezes, quando eu vejo na criança uma deficiência muito importante, eu peço para os pais. Porque dependendo da idade da criança, hoje em dia as crianças comem, almoçam e janta na escola. Então, eles teoricamente têm uma nutrição melhor, porque estão ali, né, tem essa preocupação, não é em todo lugar. O conceito do que é saudável também é muito difícil dentro de alguns ambientes, mesmo quando tem nutricionista. Mas quando eu vejo muito sério numa criança, eu peço exame para os pais. Porque se essa criança tem uma deficiência, está indo para a escola, comendo na escola, e está com essa deficiência, os pais devem estar numa deficiência maior ainda do que das crianças, entendeu? Então, é importante a gente, né, ter isso, a gente tem uma relação direta quando é aleitamento materno, e aí depois já não tem mais essa relação direta, né? Assim, a criança tem, o pai obrigatoriamente vai ter, a mãe tem. Mas o ambiente é o mesmo, então, sem dúvida, sim, se tem na criança, reflete nos pais. Se tem nos pais, vai refletir na criança. Eu imagino que isso, não sei se de modo geral, mas deve ser um choque de realidade para muitos pais, né? Quando você passa a questionar os próprios hábitos e comportamentos e deficiências deles, né? Enquanto responsáveis pela essa criança. Eu fiquei pensando aqui como os pais poderiam receber uma pergunta dessa, sabe? Como que você tá, ou como que é a sua vida. É uma mudança de olhar, realmente, né? E é um desafio, Pedro, porque às vezes quando a gente faz essa pergunta, as pessoas recebem ela como se fosse, não estou cuidando do meu filho. A culpa é minha. Né? Já tem aquele ditado, nasce uma criança, nasce um bebê, nasce uma mãe com culpa, né? Então, assim, a gente tem uma cobrança muito. Como a gente tem muitas multitarefas hoje em dia, pai, mãe, todo mundo que é responsável pelaquela criança, então quando a gente diz que tem alguma coisa em falta, que alguma coisa eu preciso corrigir em mim, a primeira sensação que se tem é culpa.
né? Então, é muito importante como é que a gente comunica isso aos pais, né? E aí isso vai ser cada família é uma família. Às vezes não é numa primeira consulta, às vezes não é numa segunda, né? Às vezes é numa jornada, numa pessoa que já tem um caminho integrativo, já é mais fácil a gente fazer esses questionamentos, já é mais fácil a gente sugerir algumas mudanças. Então, tem uma sutileza, porque a gente está lidando com o bem mais precioso do ser humano, que é o filho, né? Não tem como a gente dimensionar. Né? Quem tem filho sabe, é o amor maior, né? Assim, é o que ensina como é que a gente pode né? A gente perde completamente o eu e vai para aquilo, né? Então, tem que ter um cuidado, tem que ter uma sabedoria, tem que entender o momento, mas o que a gente não pode é não falar, não conduzir, porque senão teoricamente, momentaneamente, aquela criança melhora, mas ao longo do prazo aquilo não se mantém. Então, é importante a gente comunicar, mas também é um desafio. Sim. Bom, queria te perguntar, na verdade, a gente pode, vamos ver se você se sente confortável, né? Mas eu queria saber da sua experiência na Índia e talvez como que você chegou no Ayurveda e como que você foi para a Índia. Se você quiser falar um pouquinho para a gente. Falo sim. Começando como é que eu cheguei no Ayurveda, né? Comecei mesmo pelo Vedanta. Eu estava fazendo yoga, Tá. e já tinha, no yoga já se falava nos doshas, né? Porque quem não conhece Ayurveda só conhece os doshas. Então, é meio que o caminho para o Ayurveda aí, infelizmente, aos doshas, ou felizmente, enfim. Então, eu já tinha uma questão de dosha ali. O meu professor não era um professor clássico, né, do estudo de Vedanta, de yoga em si, mas era um professor espiritualizado que, né, tinha um conhecimento meio geral, e ele trazia um pouco essas questões do né, Vata, Pitta e Kapha, mas não era Ayurveda. E aí, quando eu fui para o Vedanta, em uma das aulas, estava dizendo, né, das Upanishads, dos livros, dos Vedas, e aí veio o Ayurveda como o Yoga cuidando da mente, o Ayurveda cuidando da saúde, o Vedanta cuidando daí dessa parte espiritual. E aí me veio o Ayurveda. Quero conhecer o Ayurveda, né? Já me faz muito sentido o yoga, me faz muito sentido o Vedanta. E aí eu conheci o Ayurveda. E aí, quando eu conheci o Ayurveda, comecei a consumir, né, informação de Ayurveda e fui na internet. E aí cheguei no Mateus, não tem como, se você põe Ayurveda vai aparecer o Mateus. Mas aí eu fui buscando formações. E o Mateus, não tinha na época. O Vida Veda não tinha. E aí eu fui ouvindo e nada me fazia sentido, Pedro, nada. Eu falei assim, gente, não é medicina, não tem como, sabe? Não faz sentido isso, né? E meio que abandonei. E em algum momento apareceu alguma coisa do Mateus, os algoritmos têm um lado positivo. E aí eu comecei a consumir um pouco o Vida Veda, o 0800. E aí a linguagem e a fala do Mateus foi assim, isso é medicina, né? Então assim, aí eu fui entender, ele é um Vaidya, ele é médico. Tem medicina é faculdade. Aí você vai na faculdade. E aí eu comecei a ter um olhar diferente para a Ayurveda, nesse lugar de mais credibilidade mesmo, de como ser um modelo de medicina. E aí eu comecei, ele não tinha ainda na época a formação do Vidyalaya. E ele mesmo tinha feito algumas indicações de onde fazer. Mas para mim não dava, assim, não é isso, não tem como eu aprender para colocar isso em prática nos meus pacientes. E aí ele abriu o Vidyalaya, e aí eu vi os símbolos, o currículo, eu falei, é isso, é sobre isso, são 5 anos, tem que estudar sânscrito, não tem como, né, assim, o sânscrito é uma língua muito, não diria interpretativa, mas depende muito do contexto, né? Então, as palavras têm muitos significados, uma palavra só tem mais de um significado. Então, dependendo de onde ela está inserida, vai ter um significado diferente. Sim. Então, tudo me fez muito sentido na maneira com que foi montado o Vidyalaya. Me trouxe muita credibilidade, assim, de entender que eu vou estar dedicando o meu tempo, mas é um tempo para uma ciência, e essa ciência que eu posso aplicar no meu paciente. Então, foi assim que eu cheguei no Ayurveda, né, na formação do Vidyalaya. E a Índia sempre me brilhou meus olhos, isso desde quando eu era adolescente, de quando eu ainda já sabia sobre Vedanta, mas não podia conhecer. E dentro do estudo, já são 3 anos de Ayurveda, já são 3 anos aí mais de 3 anos de Yoga e Vedanta. Então eu falei assim, tá na hora. E como tudo pode, eu juro que não é mentira, como tudo, as coisas só acontecem.
né? Assim, eu saí de um emprego que eu trabalhava muito, que era quase a minha carga horária, mais de 60% da minha carga horária de trabalho. Eu saí desse emprego, porque eu estou no movimento de ir para o interior de São Paulo. E aí eu saí desse emprego, me abriu uma janela de tempo absurda. E aí eu comecei a olhar, a trabalhar, e aí eu tive uma consulta com o Matheus, e aí eu conversei com ele, e aí ia ter um estágio dele em janeiro. Eu falei assim, eu vou, né? O que me impede? E aí eu falei assim, fiz a minha oração, fiz os meus pedidos, e aí aconteceu várias coisas que possibilitaram financeiramente de eu também estar na Índia por esse período, e fui. E a Índia, você já foi para a Índia? Não fui, quero muito ir. Eu acho que a Índia se apresenta para cada um de uma forma diferente, isso sem dúvida. Mas é um lugar onde nasceu, né? Se a gente for olhar a África, a Índia, é onde nasceu a gente bípede, seres humanos, homo sapiens. Então, assim, tem esse lugar de ancestralidade muito forte. Então, quem chega naquele lugar aberto para olhar o país de uma outra forma, sente muito esse lugar de origem, sabe? Um lugar de que ainda as pessoas estão muito conectadas com a sua ancestralidade, e uma ancestralidade não só osso e carne, uma ancestralidade espiritual, uma ancestralidade cósmica. E mesmo que não seja Adão e Eva, que seja explosão, que seja a gente vindo um girino dentro da água, é dessa energia, né? Então tem uma conexão muito forte com isso. Então, para mim foi um lugar de profundidade muito grande, porque eu tive esse olhar muito genuíno dessa busca, né? Do Panchamahabhutas, de entender como parte desse cosmo. E é muito forte isso, porque eles são muito devotos, né? E é muito forte porque como tem essa crença de muitos deuses, e deuses de várias formas, e aí você entende que são vários deuses, mas ele é um Deus só. E aí você vai navegando, né? Tipo assim, você é divindade. Então, por que tantos deuses? Porque cada deus representa um espectro daquela que é você. Você tem que se reconhecer em alguma coisa. Então, para mim, que é muito difícil, que vem de uma criação religiosa de um único Deus, é muito difícil conseguir entender. E quando você tá lá, você consegue. Né? É todo dia, são 2, 3 horas para você passar no darshan. É muito bonito. Então, para mim, a Índia se apresentou desse lugar de conexão, de entendimento, de abertura de visão, de muito não julgamento, porque é pobre, é pobre. Tem sujeira? Tem sujeira. Come com a mão? Come com a mão. Então, assim, mas vem de um lugar de muito ocidental, de que o que eu do que eu faço, de como me ensinaram o seu certo. Mas isso não é. Você vai para Mumbai, são 3 São Paulos. A gente acha São Paulo grande? E tem Mumbai. São 36 milhões, por aí, um pouco mais, um pouco menos. É muita gente. Multiplica na rua as pessoas que você vê na rua, multiplica a sujeira que você vê na rua, multiplica. É isso. É tudo muito na Índia, né? Então, tem, não vou dizer que não tem, mas bebi água, drink water. Onde você vai, tem drink water. Bebia. Não comprava água. Lógico, você tem lugares em que eu não comi, né? Mas na maioria dos lugares eu comi todos, assim. Eu não sou uma pessoa chique, fancy, não sou. Né? Assim, até porque chega uma hora que não dá para você manter uma viagem de 4 meses gastando muito. Então, eu sempre fui muito comedida, comi em tudo, botequinho, cantinho, portinha. Sim. Então, assim, e não adoeci. Que normalmente né? são os melhores lugares, eu acho. São os melhores lugares, mas assim, aquela pessoa tá lidando com a mão dela a comida. Sim. É igual na sua cozinha de casa. Você põe luva na cozinha da sua casa? Você coça aqui, você lava a mão para pegar na cebola depois? Não, você não põe a colher que você provou dentro da boca. Então a gente tira, é que a gente tem um preconceito muito grande, né? Então, assim, Sim. Então é a gente olhar e tirar esse olho um pouco de julgamento e se entregar um pouco para aquela experiência. Então, a Índia é um pouco disso, de você aprender o não julgamento, a de você olhar uma outra cultura com abertura para entender e viver aquela outra cultura. Né? Então, isso é uma parte muito importante também. E as pessoas são gentis, as pessoas, né? Eu sou mulher, sozinha, viajando pela Índia, e eles cuidam de você. Eu me sentia cuidada, sabe? Assim, nos lugares, teve uma única situação que estava eu e uma colega minha, a Mi, que também é estudante, que estava lá, e aí a gente estava no meio da madrugada esperando um trem,
E aí alguém chega meio que conversando demais, falando, e aí um toque no ombro. 2 pessoas já chegaram tirando aquela pessoa, sabe? Então, assim, você tem que ter cuidado, lógico, eu não me descuidava, não ficava andando por lugares que eu não sabia, sempre perguntava, a minha vestimenta sempre era adequada para o lugar onde eu estava, então eu me senti muito segura e eu digo que eu me senti cuidada na Índia. E a parte mais incrível também é a Ayurveda, né? Eu estive em 4 lugares, em 4 Sim. hospitais diferentes. Eu me internei num hospital, no Ayurveda-Sala, que é um grande hospital lá em Kottakkal e é muito conhecido. Fiz 1 semana de tratamento, não fiz mais porque eu queria fazer mais estágio. Então eu tive essa experiência em mim mesma de estar ali, não fiz panchakarma pelo tempo que eu fiquei, mas eu, né, de estar internada, de ter consulta, do médico passar visita, de receber as terapias. Então foi uma experiência muito rica. Né? E aí eu tive em 3 outros hospitais no Vaidiagrama, ali em Coimbatore, tive no Megadar ali em Jamnagar, e tive também no Sunetri Ayurveda Ashram, que brilhou meus corações porque é de criança, né? Então, o Ah, Dr. tá. Prasad é muito incrível, Pedro. Se você vê as crianças fazendo Que legal. panchakarma, é incrível. E ele é um nome, né, assim, dentro das crianças autistas. Então é muito bonito ver e assim as crianças em tratamento e você escutar os improvements, as melhorias do paciente, né? Então assim, o paciente Sim. que está ali com ele, 12 anos, então chegou ali criança e tá grande. E você escutar a mãe, você ver aquela criança, né, recuperar a fala, recuperar ser sociável, poder ir para os lugares, né, olhar nos olhos, se conectar. Então, foi muito incrível ver, né, nesses hospitais em que eu fiquei. E é internato, lá quando você vai no hospital, você dorme e acorda no hospital, você não vai e volta, né? Então, eu fiquei imersa dentro dos hospitais, tendo discussões clínicas, né? O período que eu fiquei de 2 semanas, então eu vi a melhoria, eu vi a mudança de tratamento, os ajustes de tratamento de acordo com o que aquela pessoa estava Uau, incrível. evoluindo. Então, para mim, né? Então, assim, foi um pouco de São Tomé que precisa ver e tocar na ferida para ver que Sei. ressuscitou mesmo. Então, para mim, tá ali, de certa forma, for ver na prática, né? Então, tipo, eu estar dentro de um hospital que só faz Ayurveda, que não é medicina moderna e Ayurveda, não, era só Ayurveda, e eu ainda assim ver todas as melhorias, ver, assim, o raciocínio clínico dos médicos, né? Reconhecer o Vaidya como um colega médico, então, ser vista pelo Vaidya como uma colega médica também. Então, isso tudo me trouxe uma maturidade muito grande dentro da Ayurveda e que, para mim, era muito precioso por ter uma formação. Eu preciso desses lugares de, né? Sim. Não é só o papel do artigo clínico, como eu disse Claro, para ter essa imersão de fato, né? eu ter essa vivência, eu poder ver na prática, eu poder conversar com os Sim. pacientes, eu entender o que ele está sentindo com a terapia, eu entender como que ele melhorou. Então, isso tudo foi muito rico para mim e foi muito importante para eu voltar nesse lugar de sim, tá tudo bem, é medicina, vamos fazer, vamos aplicar. Então, eu estou muito confortável agora de poder falar, de poder prescrever, Ah, né? que Assim, bom. Isso que eu ia te perguntar. Se usar. você já está aplicando esse conhecimento, já trazendo para a clínica, assim, para o seu olhar. Já, o conhecimento a gente traz, né? Assim, eu não estou fazendo, ainda não sou formada em terapeuta Ayurveda, mas por ser médica eu Sim. tenho essa liberdade de prescrição de algumas coisas, mas o que eu mais tenho usado e que eu acredito muito é nos princípios do Ayurveda, né? Nas rotinas diárias, nas rotinas de estações, nas rotinas em que a gente deve ter como disciplina mesmo, aquilo que a gente tem que fazer todo dia para a gente construir uma saúde, né? Então, isso eu tenho usado já tenho prescrito, já tenho tido resultado com os meus pacientinhos, porque é incrível, né? Quando a gente adota um estilo de vida, uma rotina, a gente entende como a Ayurveda, de certa forma, individualiza muito, porque para a gente entender e prescrever, a gente tem que individualizar muito aquela criança, o lugar, como, quando, onde. Isso ajuda mais fácil, né? A gente poder acertar, eu digo assim, porque eu Sim. consigo compreender na unidade. Sim. Eu fiquei curioso agora, eu não estudei profundamente o Ayurveda, mas tem uma perspectiva da infância e dos ciclos de crescimento e desenvolvimento? Sim, não é como medicina Aham, moderna. Primeiro mês você ganha claro. isso, segundo aquilo, não, mas sim, tem pediatria. E se baseia muito, né? Então, assim, na saúde da mãe,
Ah, tá. né? Então tem Voltamos. esse olhar ali na saúde da mãe, tem várias coisas em que essa mãe precisa fazer, esse pai precisa fazer, e aí não só físico, mas de ritualística também, durante gestação, durante o parto, o pós-parto. Então são coisas que determinam a saúde da criança. Não é dito, mas a gente entende que isso não é só na saúde daquele momento, mas também, né, para manter um equilíbrio para aquele desenvolvimento da criança. E aí, ao desenvolver, não tem um capítulo pediatria, né? Então, assim, Entendi. você vai dentro dos clássicos, né? Dos 3 maiores clássicos que a gente tem. Mas tudo se é aplicável à criança. Hoje em dia se tem, né? Eu conheci, né? Desses 4 hospitais que eu fiz estágio, eu também fui em 2 que eram hospitais escola, né? Então, eu fui no Hospital do Mateus, lá em Jamnagar, e fui também no Instituto Nacional de Ayurveda em Jaipur, né? Então, eu tive essa experiência de conversar, e em Jaipur eu tive a honra de conhecer um pediatra ayurvédico, assim, incrível, que fez ali a especialização, a residência em pediatria, e é de brilhar os olhos, né? Então, assim, então você tem essa prática do Ayurveda na criança, sem dúvida nenhuma. Que legal. Muito bom saber disso. Bom, mudando um pouquinho de assunto, mas dando continuidade, você acabou de integrar o Doutor Integra e é hoje, como eu trouxe no início, a responsável pela integração multidisciplinar e qualidade no Doutor Integra. E eu queria te perguntar por que que a medicina do futuro precisa ter esse diálogo constante entre médicos, nutricionistas, terapeutas, psicólogos, essa equipe multidisciplinar. Qual que é o seu olhar em relação a isso? Primeiro dizer que eu estou muito honrada pelo convite de fazer parte desse time inicial aí do Doutor Integra. O mais importante que eu preciso dizer é assim, que me conecta nos meus valores, né, e nos meus princípios, a criação do que, como nasceu o Doutor Integra, a mesma coisa do Vidyalaya, do Vida Veda. Então, assim, eu tenho uma conexão muito profunda desse lugar de respeito à tradição. E dentro do Vida Veda, do Vidyalaya, a gente está construindo esse lugar em que a gente consegue integrar esse moderno, essa medicina integrativa, sem se desprender da onde a gente está vindo. Então, é muito importante isso para mim. Então, eu vejo isso dentro do Doutor Integra. E estou muito honrada pelo convite de estar cuidando ali dos colegas, de integrar os colegas. E para mim é muito importante porque não existe é igual cuidar da criança sem os pais. Né? Não existe cuidar de uma pessoa sem ter um time junto, né? Muitas vezes o time são as pessoas da casa, que eu vou precisar do pai e da mãe junto comigo, e outras vezes eu vou precisar de outros profissionais, né? Então, assim, eu médica, não detenho todos os conhecimentos, né? Eu preciso pedir ajuda muitas vezes, e esse é meu pedir ajuda, com esse olhar que a gente tem integrativo, eu preciso saber para quem eu vou pedir ajuda. Né? Eu preciso confiar para aquela pessoa, eu preciso entender se ela está nesse mesmo olhar e nessa mesma direção. Então, quando eu olho para o time dentro do Doutor Integra, eu vejo isso. Eu vejo pessoas comprometidas com o paciente, pessoas que estão ali para servir o paciente, mas num olhar muito não eu sei tudo, né? É um olhar assim, eu sei, eu tenho um olhar amplo, eu entendo saúde de um outro lugar, e eu entendo que eu posso contar com outras pessoas para fazer daquele paciente o que ele precisa para atingir, né, o que ele está buscando, e às vezes até um pouco mais do que ele está buscando. E o Doutor Integra tem formado esse time, né, de nutricionistas, de terapeutas ayurvedas, de médicos. E aí, dentro de um amplo espectro também, médico que tem um olhar de medicina chinesa, médico que tem um olhar de cannabis, de psicodélico, terapeuta ayurvedas que tem um olhar de cuidado feminino, terapeutas que cuidam da pele, né, desse olhar mais de dermatologia. Então, a gente tem um grupo se formando aqui dentro do Doutor Integra muito rico, né? Então, assim, e de muita credibilidade. São pessoas que estão ali, né, se formando, que têm os diplomas para colocar na parede, que têm os papeizinhos, mas são pessoas que têm vivência, são pessoas que têm, né, histórias de vidas como a minha, né, e que têm esse comprometimento de entregar o melhor para o paciente, sem ter aquele lugar meio de ego, né, de sou, eu, né, esse lugar de que somos nós. Então, o Doutor Integra vem nesse lugar na minha vida e vem nesse lugar de responsabilidade de como a gente cuida de quem cuida, né? Então, o meu papel é cuidar de quem cuida, é integrar esse grupo nesse lugar de que tem alguém por ele também,
né? A gente vê a medicina em São Paulo, a gente tem, né, o CFM, hoje em dia, está tomando medidas para a segurança física do médico, física do enfermeiro, física dos profissionais da saúde, porque a agressão é física hoje em dia, né? A agressão moral, os gritos dentro de consultório, e são queixas que muitas vezes, lógico, tem queixas em que o profissional é o responsável, mas dentro do ambiente em que a gente está inserido hoje em dia, está adoecido também, né? É uma sobrecarga muito grande de responsabilidade e de metas e de NPS e não que isso não seja importante, mas se perder um olhar do humano para quem está cuidando, para eu, para você, né? Então assim, eu venho muito nesse papel de como é que eu faço isso. É um desafio. Eu quero aprender a fazer junto com a equipe, né? Porque a gente precisa cuidar, né? O que precisa para eu me manter saudável para eu poder cuidar do meu paciente. Sim, me veio muito a palavra humanizar, né? Que acho que é tirar o médico, o terapeuta desse lugar de apenas servir, de estar sempre oferecendo a sua energia, a sua disposição para o paciente, mas para que o próprio médico, o próprio terapeuta possa ter esse momento de se olhar, como você falou, e se perceber, né, diante do seu próprio contexto, né, do que vem fazendo. Então, é realmente, como eu falei no começo, né, tirar o jaleco e tá, como que eu tô me sentindo hoje, né, como que foi o dia, quais são os desafios que eu tenho tido da clínica, o que que eu tenho tido mais dificuldade, né, e acho que vai encaixar muito bem a sua presença no Doutor Integra, e acho que é uma função muito importante, fundamental. É humanizar e nos lembrar que somos humanos, né? Humanos têm Sim, emoções, humanos cometem erros, humanos, né, sentem, né? Então, relembrar não só a gente, a equipe, mas também o paciente, de olhar para o outro, né? Que a gente tem o nosso lugar de autoridade. Eu estudei, e muito, né? Tipo assim, eu não paro de estudar, então assim, a minha parede já está cheia, mas eu sou um ser, né? Tem sim, dias em que eu acordo que não me sinto bem, tem dias que se eu tô no meu ciclo e não tô na minha melhor potência, né? Então, assim, a gente aprender a entender como é que a gente lida e não transfere isso, e do outro lado também é começar a olhar, né, com esse olhar de um pouquinho mais de humano para humano, né? sim, exatamente. Bom, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Bom, de tudo que a gente trouxe aqui, a gente falou muito da infância, que é basicamente um dos principais olhares que você traz, né? E é o solo onde tudo começa, né? E olhando para tudo isso que você viveu, a sua bagagem aqui no Brasil, na sua prática clínica, se você pudesse escolher alguma coisa para oferecer, uma semente de consciência para plantar na rotina de cada família que está ouvindo a gente hoje, qual seria esse ensinamento mais urgente para que a gente possa ver uma nova geração se desenvolver com mais saúde e equilíbrio? Uma única semente, a minha única semente. Podem ser algumas. Eu vou começar com a primeira, e para mim é a mais Tá. importante, que é amor, né? Então a gente precisa restaurar esse lugar de amor. Amor, alto amor por mim mesmo, né? Esse lugar de que amar quem somos como somos, amar ao próximo, né? E aí a segunda semente vem desse lugar de amar ao próximo, que é coletivo, comunidade, né? A gente migrar um pouco do ego para o eco. Então a gente tá, né, quando a gente fala em saúde, a gente pensa muito aqui, mas se a gente for olhar o que está adoecendo, é muito em volta, né? Então, quando a gente ninguém guerreia com amor, né? Tipo, a gente briga, desentende, mas jamais a gente machuca na intenção de ajudar, a gente machuca às vezes na intenção de querer o bem, mas é de querer o bem, é de fazer o bem. Então, assim, eu acho que é muito desse lugar de vamos voltar a amar, né? Sem medo de se machucar, sem medo de não ser correspondido. Vamos amar mesmo errando, né? Mãe, pai, a gente erra, não tem como acertar 100% com os filhos, mas faça isso com amor, faça isso com comprometimento, né? Então, assim, lembra que se ama, se cuida, né? Se olhe.
Se ame, porque isso vai mostrar para o seu filho como ele vai olhar para frente, né? Não importa as dificuldades, ou não importa o que aconteceu, né? Eu vi a minha mãe cuidando de si, né? É algo que é importante a gente restaurar. E o senso de comunidade, a gente precisa voltar a entender que a gente não faz nada sozinho, né? A gente é um bicho que vive em comunidade, a gente é um bicho que gosta de ter gente perto. E a gente tem que olhar para o próximo de uma outra maneira, a gente tem que embarcar, como é que eu posso ajudar, né? Como é que eu posso fazer? E é simples, a gente tem que, né, cumprimentar as pessoas nem cumprimentam. Em vez de perguntar, tá tudo bem? Não, pergunta com mais curiosidade, como é que você tá? Como é que você tá hoje? Nossa, você não tá muito bem hoje. Né? São coisas simples que a gente pode para resgatar de volta esse senso de comunidade. E aí, se puder expandir um pouquinho mais, um pouco de responsabilidade social, né? A gente, como um ser que vive em sociedade, a gente tem que ocupar espaços olhando para os nossos privilégios, né? Então, assim, se eu tenho um pouco mais de privilégio, eu gosto de dizer que eu sou muito abençoada, como é que eu distribuo isso melhor? Como é que eu, né, posso cuidar um pouquinho ali de uma forma diferente? E aí não importa, né? Seja pagar para restaurar Notre Dame e gastar bilhões, não importa, é cultura. Seja servir um prato de comida para quem está na esquina de casa, sabe? Então, assim, ocupar espaços de responsabilidade, que aí é as duas sementes juntas, né? Amor e comunidade, e cresce, né? Filhos, pais, avós, família inteira. Então, é olhar um pouquinho mais, assim, de que de alguma maneira eu aqui posso cuidar da guerra lá, fazendo isso com amor e com união. Incrível, Dani, obrigado. E para quem está escutando a gente, como que as pessoas podem chegar até você? Tem rede social, enfim, agora pelo Doutor Integra, né? Mas, enfim, se quiser ter esse momento aí de se divulgar também. Eu vou me divulgar pelo Doutor Integra, eu quero que cresça, Tá, então procure o Doutor Integra, eu tô lá. A Jana vai cuidar de vocês com todo carinho quando vocês mandarem a mensagem. E aí boa. a gente constrói esse lugar de jornada parental que eu gosto de chamar. Então tá ótimo. Bom, obrigado para quem assistiu até aqui. Esse foi mais um episódio e até o próximo. Obrigada, Pedro. Obrigado, Dani.